Saudações, você está no Adoc Podcast, meu nome é Luan Garcia, eu sou advogado. Hoje a gente está aqui com outro advogado também, Jean Severo, ficou famoso aí no caso da Boate Kiss, no julgamento da Boate Kiss, enfim, julgamento polêmico, julgamento televisionado, transmitido ao vivo durante 10 dias. E eu vou aqui abrir espaço, antes de sair perguntando sobre o julgamento da Boate Kiss, vou, vou abrir espaço para você se apresentar, por favor. Obrigado pelo convite, Luan. Prazer estar aqui no Ad Hoc. Adoc mesmo, Ad a gente Hoc. pega esses termos. Boa, né? Ficou boa, tá É. pensando. E sou advogado criminalista há quase 20 anos, né? Eu atuo muito no Tribunal do Júri, hoje em dia praticamente Tribunal do Júri. É evidente que também atuo em algumas outras operações, mas o meu foco hoje é o júri, é o plenário, principalmente o plenário. Sou professor de Direito Penal, Processo Penal, agora estou licenciado. Sou mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista também pela PUC do Rio Grande do Sul em Ciências Penais. Né? Uma pena a PUC ser tão longe Mas olha, de Brasília. eu tive vários colegas, tanto da especialização quanto do mestrado, que eram de outros estados. Uhum. Aí, pessoal, assim, vale a pena. Vale a pena, eu sei que é um sacrifício, mas é uma universidade assim de ponta com grandes professores. Né? Então, eu agradeço muito. Não, e o curso online deles é muito bom, inclusive online, eu excelente. estou cursando excelente. uma especialização em Direito Criminal e é muito bom. Muito bom. Então, e os professores, na realidade, depois se tornaram amigos, parceiros, né? Eu me lembro que eu estava no julgamento da Kiss e uma grande parte dos professores mandaram boa sorte, né? Uma boa energia para que a gente pudesse realizar um trabalho bem feito em plenário, correto, e uma faculdade, sim, uma universidade que eu indico para todos. Legal. Antes do julgamento da Boate Kiss, que foi televisionado, não é televisionado, né? Foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Lá no Sul, tem esse costume de fazer isso? Os júris costumam ser transmitidos ou foi, enfim, Não, uma exceção? Vou começar pelo começo. Tá. Eu tinha um escritório pequeno na periferia do Rio Grande do Sul. Na realidade, cheguei a ter 2 escritórios no bairro Restinga. Podem procurar, é o bairro mais populoso assim, que nós temos, eu acho, no Rio Grande do Sul. E também que tem um nível grande de criminalidade. Então, eu comecei a advogar lá, retornei aos estudos, voltei a estudar, entrei na PUC, na especialização. Comecei a ter outros vínculos, né, profissionais. Bom, o que acontece é que deu muito certo na faculdade, na PUC, porque os professores eles tinham um conhecimento acadêmico muito grande e eu tinha um conhecimento prático diário, assim, olha, difícil alguém me acompanhar. Fazia muita delegacia de polícia, muito júri, muita audiência. E isso acabou dando, assim, uma liga na sala de aula. Comecei a me sentir útil dentro de sala de aula. Os professores pediam a minha opinião, me sentia lisonjeado com aquilo. Aqueles doutores, mestres, querendo saber como é que era a minha rotina, qual era a minha opinião sobre algumas coisas. Né? Pois bem, logo ingresso no mestrado e começo a receber assim, uma oportunidade de proferir palestras. Então, eu acho que eu palestrei em todas as faculdades do Rio Grande do Sul. Uhum. Certa feita, eu vou palestrar numa faculdade chamada URI, em Frederico Westphalen. Tá? Vou lá, faço a palestra e tal. Ao final, tem sempre um jantar, né? Com fraternização dos palestrantes, com o reitor, aquela coisa toda. Nisso, um dos professores chega para mim e diz, olha, tem uma moça ali que quer falar contigo. Eu mando ela vir. E ela chegou assim, Lucas, e disse, queria falar com o senhor. Pode falar. Eu tenho uma irmã presa. Eu disse para ela, que pena, né? Cadeia nunca é bom. Ela disse, eu tenho uma irmã presa, mas o nome dela é Edelvânia Virganovics. Pô, Edelvânia Virganovics, caso Bernardo. Uhum. Que era o caso pulsante, né, na época. Isso aí foi... o fato ocorreu em 2014. Essa conversa que eu tive com ela, acho que foi em 2018, quando eu assumi o caso. Ela, tu não vai conversar com a minha irmã no presídio? Eu disse, evidente. Aí fui conversar, ela tinha trocado de advogado, não estava satisfeita com a defesa. E aí eu acabei assumindo o caso Bernardo. Bom, o processo
midiático, um processo dolorido, triste, sensível. Chega, marca um júri. O júri é marcado para o dia 11 de março de 2019. Frederico Westphalen de Porto Alegre a Frederico dá a 3 passos, uma cidade do lado da outra, dá em média 7 horas de carro. No meio do caminho, um dos colegas que já estavam lá defendiam um dos co-réus, me manda um WhatsApp. Tu nem sabe o que aconteceu. Daí eu pensei assim, suspenderam o julgamento, vamos ter que voltar, já estou na metade do caminho, perdi todo esse tempo. Já o júri vai ser transmitido ao vivo. E eu disse, não, capaz. Conversa é essa? Capaz. E a nossa intimidade, a intimidade dos acusados, não vai ser. Vai ser transmitido ao vivo. Aí tá, bati o pé dizendo que não, cheguei lá, conversamos, né, as defesas e tal, o julgamento era numa segunda-feira, isso foi num domingo. Quando chegou de manhã, assim, eu já achei um pouco estranho que nós não conseguimos hotel na cidade. Uhum. O jornalista tomou tudo. Aí nós ficamos numa cidade vizinha, e quando eu cheguei na cidade vizinha, tinha 2 ou 3 carros de veículos de imprensa. Na cidade vizinha. Está estranho. Fomos ao foro de manhã para iniciar o julgamento. Quando eu entro no salão do júri, devia ter, sei lá, umas 30, 50 câmeras. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E o júri realmente foi transmitido ao vivo. Então, esse foi o primeiro júri com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro, pelo YouTube e pelo site do TJRS. Eu lembro que um repórter de uma revista, durante o julgamento, após o julgamento, me ligou para me dar uma entrevista e ele disse, Jean, tu nem sabe, vocês bateram a novela das 8, o Ibope. Vocês foram assistidos por 10, 11 milhões de pessoas. Então, esse júri foi o pontapé inicial para que vários outros julgamentos fossem também transmitidos ao vivo, como está acontecendo. Hoje, por exemplo, o estado do Paraná, acho que transmite quase todos os júris ao vivo. E para mim foi uma surpresa essa transmissão ao vivo. Eu não tinha experiência com imprensa ainda, na época. Foi um choque no início, assim, olhar todo aquele aparato de câmeras, aqueles repórteres, aquela mídia em geral. Já tem atenção natural. Sim, já tinha uma atenção, porque nós tínhamos uma cidade toda contra os réus e também, por consequente, contra as defesas. As pessoas, infelizmente, misturam muito as coisas. Então, eu me recordo, Lucas, que a gente caminhava para chegar no foro sitiado e tal, mas em determinados momentos tinha ali um transeunte e o cara chegava e dizia, são os canalhas mesmo, os covardes, sabe? Umas agressões, assim, de graça, para tentar desestabilizar, ou sei lá o quê. Não dou bola e falei para os meus colegas não darem bola, que nós estávamos apenas exercendo o nosso mistério, o nosso trabalho. Então, esse júri foi importante para mim, porque aí eu comecei a ser conhecido no cenário nacional. Foi através do júri do caso Bernardo que eu comecei também a palestrar em todo o Brasil. E eu me recordo de uma situação que faltavam 2 minutos para a nossa defesa falar. E o meu ex-sócio, a gente trabalhou muito tempo junto, e eu sei quando ele tá assim, nervoso, ele fica repetindo muito o que ele vai dizer. Daí então a gente já pegou aquela estratégia da mãozinha na boca, né? E ele falando assim, e chegou pra mim e disse, Baja, vou te contar, tô nervoso. 2 minutos pra defesa falar. E aí eu respondi assim, tu tá nervoso? Pois é, eu não tô sentindo as minhas pernas. E ele disse, Baja, eu tô esperando uma palavra aqui de incentivo, de consolo. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo júri que a gente está acostumado a fazer lá no bairro Restinga, lá do povo da Restinga. Os júris que às vezes não tem nem o réu não tá, rebelde, não foi pro foro.
Às vezes aquele júri que não tem ninguém na plateia, mas a gente faz com galhardia, pertinácia, energia, porque aquilo não é importante para nós. O importante é convencer 4 pessoas. E disse para ele, vamos manter os nossos estilos. Eu vou manter o meu, agressivo, contundente, tu mantém o teu, mais gentil, que dá certo. E foi o que a gente fez, em que pese a nossa ré ter sido condenada, aquele júri foi muito importante, porque abriu as portas do cenário nacional e a transmissão ao vivo foi uma coisa, assim, absurda, né? Absurda. E através desse júri que a Kiss chegou em mim. Porque eu lembro que esse júri foi em março, dia 19. Em julho, tinha o julgamento no STJ de um recurso do Ministério Público. Porque lá no Rio Grande do Sul, no tribunal, os réus foi desclassificado para qualquer outro tipo de crime que não fosse doloso contra a vida. Então não vai ter júri. Uhum. Recorreu o MP. Foi ao STJ. Em julho era o julgamento. Foi o julgamento. Julho de 2019. Mas eu te confesso, eu não estava acompanhando de perto. Eu acompanhava o caso Kiss assim como um morador do Rio Grande do Sul, que também, como tantos outros, sofreu com aquela tragédia. Em que pese eu sempre tive a opinião que se tratava de uma fatalidade. É inegável o sofrimento das famílias que perderam entes queridos, todos jovens, né, na flor da idade. Uhum. Eu lembro que eu estava no escritório e aí a gente ligou a televisão para acompanhar um pouco o julgamento, né, as defesas e tal, o Ministério Público. E, de forma inacreditável, os réus foram mandados a júri pela sexta turma. Eu achava que não ia a júri, porque eu tenho certeza que aquilo não é um homicídio doloso. Mas foi a júri. Então, no escritório começou, processo bacana, né? Poxa, a gente já tem experiência, né? Bem que podia surgir, né, uma oportunidade de a gente atuar. Eu disse, tchê, eu nunca procurei cliente e nunca vou procurar. Até porque não é ético a captação. Mas se tiver que ser nosso, vai ser. E eu acho que também os réus todos têm advogado, então não vai vir para nós, já tá muito em cima tudo e tal. Já tinha muito tempo rolando. Já estava um processo de 2013, então eu achei que as defesas já estavam maduras, alinhadas, né? Advogado com cliente. Tranquilo. Lucas, eu sempre tive comigo o seguinte, quando é para ser teu, velho. Não adianta. Luan, perdão. Luan, perdão. É que muito comum foram 4 horas, eu levantei às 4 da manhã, ainda tô um zumbi, mas o café tá me ajudando. E eu sempre tive essa máxima comigo, que o que é nosso tá guardado. Bom, tranquilo, nem pensava mais nisso. Chegou um dia, 19 de setembro de 2019, é o único dia do ano, me recordo, que eu tirei para não trabalhar, porque eu ia ao médico fazer uma revisão da cirurgia bariátrica. Eu era muito gordo. Eu tô deitado de calção, esperando chegar o horário para mim ir pro médico. Primavera chegando no Rio Grande do Sul, saindo do inverno. Recebo um WhatsApp. Meu nome é Luciano Bonilha Leão. Fui indiciado na Boate Kiss. Tu já ouviu falar desse processo? Tu já ouviu falar? Eu só respondi pra ele assim, tu queres que eu te defenda, né, índio? Ponto de exclamação, me liga agora. Quando ele me ligou no mesmo momento, ele não conseguia falar, porque ele chorava. E dizia, não acredito que tu me atendeu. Eu acompanhei todo o júri do caso Bernardo e o meu sonho da minha vida é que tu fizesse a minha defesa do jeito que tu fez a defesa daquela moça. Só confio em ti. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, eu não tenho condições de pagar teus honorários. Eu sou um homem pobre. Te interessa o processo? Eu disse, evidente que me interessa. Uma, porque eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Vou fazer 45 anos, eu faço o júri desde os 18.
Como advogado, como estagiário, eu fiz uns quase 500 júris. Hoje, como advogado constituído, eu devo ter uns 400 e pouco. Então, o júri é um pouco da minha vida. O júri mudou a minha trajetória de vida. Né? O júri me abriu portas. Né? E disse, olha, tô te mandando a procuração agora. Tu assina, me manda, escaneia, me manda. Foi 2 minutos, já não fui no médico. Marquei pro escritório, avisei, ó, entramos no caso quis, precisamos estudar o processo com milhões de páginas. Então é um processo que deveria ser estudado por várias mãos. E foi o que fizemos, né? Ingressamos no caso. Poxa vida, o antigo advogado dele tinha perdido o prazo do artigo 422. Pô, um prazo extremamente importante, momento no qual eu posso pedir diligências, arrolar testemunhas, né? Aí peticionamos para o juiz reabriu o prazo para nós. Depois o Ministério Público recorreu, o tribunal reconheceu a preclusão, a perda de um direito. Então nós fomos a única defesa na QIS que não tinha testemunhas. Uhum. E aí começou o QIS, o júri marcado para 2020, e aí o Ministério Público recorre para o júri ser suspenso, para os réus serem julgados juntos, entra a pandemia, dá uma acalmada. E em março de 2021, o doutor Orlando assume o processo. Em março me liga, estou assumindo aqui, quero começar a alinhar os trabalhos e tal. E o júri é marcado para 1º de dezembro de 2021. Foi um julgamento histórico, com transmissão ao vivo. Acho que esse júri, eu tenho certeza que o mundo acompanhou, porque eu recebi várias mensagens de outros países, Portugal, Estados Unidos, pessoal acompanhando o julgamento. E é um júri que marcou a todos nós, né? Porque eu tinha, assim, em determinado momento, uma convicção que ele sairia absolvido, ao menos o Luciano, porque nós recebemos um feedback muito grande. Por exemplo, do Twitter. O seu cliente, Luciano, ele era segurança? Conduta do Luciano. O problema é o seguinte, tudo começou mal. O que começa mal, termina mal. Uhum. A polícia indiciou já o Luciano como assessor da banda. Como é que é? Um nome chique, eles botaram um nome chique, uma coisa... Produtor musical da banda. Isso nunca existiu. O Luciano era motoboy. Um motoboy que prestava serviços para o dono da banda, que se chamava Danilo, que faleceu dentro da boate e não é reconhecido como vítima por alguns familiares, lamentavelmente. Luciano prestava serviço para ele. Ele estava começando a ensinar o Luciano a mexer em aparelhos de som, essas coisas. Luciano, o trabalho dele era motoboy. Só que aí se criou toda essa situação do assessor, do produtor, do hold. Ele nunca foi hold. Hold tem que saber afinar instrumentos. Ele era um cara, ele era um nada, tanto que ele não aparece. Ele ficava escondido nos shows, lá embaixo, assim, escondido, ele não podia aparecer. Por orientação do Danilo. Tu não pode aparecer, quem aparece é a banda. Ele era um nada dentro da banda. Era um faz tudo. Só que aí colocaram ele nessa situação, nesse patamar de produtor musical e que daí foi gerando essa bola de neve. Então foi muito difícil até chegar. Hoje eu sinto que as pessoas já sabem disso. Óbvio, porque eu falei, mas até o julgamento não sabiam. Eu lembro que quando começou o júri eu recebi assim, algumas mensagens agressivas. Assim, no primeiro dia. No segundo dia, meu irmão, todo mundo, não. Esse vai ser absolvido. Esse é o único que vai ser absolvido. Assim eu espero. Tem uma relação mais distante. Aí me mandaram uma pesquisa do Twitter. Milhões de pessoas, eu não me recordo agora, mas eu tenho guardado. Onde constava 98,7% das pessoas querendo a absolvição dele. O Brasil inteiro absolvendo o cara. Só que o jurado estava trancado naquela arena. Não tinha acesso a nada. Mas o Brasil absolvia ele. Pela postura dele. Ele foi o único réu que entrou pela porta da frente. E aí teve aquele ataque de pânico na frente do foro.
Teve que ser medicado. Achei que nós podíamos perder o Luciano ali, num infarto. O rapaz ficou roxo. E o julgamento começou a transcorrer e eu senti, assim, uma vibração muito positiva. Os colegas de fora também, não, porra, a gente olha pra cara do teu cliente e vê que ele não tem nada a ver com a banda. E ele presta um interrogatório, assim, impecável. Impecável. Eu disse, senta lá e fala a tua verdade, Luciano. E ele sentou e deu um show. Ele deu um nó nos promotores. Ele deu um nó. Porque ele contou tudo o que aconteceu. Porque ele viveu aquilo lá. O Luciano, ele desmaiou dentro da boate. Foi tirado, retomou as faculdades, né? Respirou, voltou a si e continuou na frente da boate, resgatando os jovens lá dentro. Tanto é que eu mostrei a foto dele lá na frente, com uma camisetinha verde. Ali é ele. Então, assim, não tem como tu querer colocar o Luciano no mesmo balaio que o Ministério Público colocou todos os réus. Nós temos que tirar gato por gato desse balaio e mostrar a conduta de cada um. E qual é a conduta do Luciano? A conduta do Luciano é nenhuma, é de vítima. Porque o que quiseram vender para as pessoas? O Luciano comprou o artefato mais barato. Mas só um pouquinho, meu amigo, motoboy não compra nada. Motoboy pega o objeto do ponto A e leva para o ponto B. E foi o que ele fez. Só que o dono da loja de fogos, acompanhado de advogado, foi prestar depoimento e inventou essa história para se eximir. Porque ele vendia, ou ele vende ainda, artefato fora da caixa, sem informação. E nós provamos isso no júri. Porque o pessoal que trabalha comigo comprou os artefatos fora da caixa dele. Não dá nota fiscal, não bota ali um papelzinho, qual que ele faz uma rúbrica e bota o valor. Então, ilegalidade total. Então, as pessoas entenderam isso. Agora, o jurado, por estar cansado, tensionado... É uma loja grande essa dele de fogos? Pequena. Uma lojinha. Lojinha, pequena. E o indivíduo que vendeu o artefato, ou melhor, que vendeu pro Danilo, que apenas entregou pro Luciano o artefato, sumiu. Desapareceu. Quem falou no júri foi o dono da loja, que não sabia de nada. Só sabia pela boca do funcionário. Funcionário que, pra mim, ele inventou, o dono da loja inventou essa situação pra se eximir, pra ele não estar sentado no banco dos réus. Por isso que eu disse, tu deveria estar sentado aqui. Assim como o Ministério Público, que esteve dentro da boate. O Ministério Público que processou as famílias depois. Assim como a prefeitura deveria estar. E não, Luciano. Isso é uma tragédia terrível na vida dessas famílias, reconheço, mas também é uma tragédia na vida do Luciano. Um rapaz que até hoje consome medicação devido ao que aconteceu na boate. Ele tem problemas, assim, de pesadelo, ansiedade, problemas que ficaram um pouco nos pulmões, de respiração, e ele não é considerado vítima. Então, foi um júri que eu senti que tínhamos possibilidades de obter êxito, e o êxito seria a absolvição dele. Mas também quando o meu colega menciona, e isso eu vou sustentar no STJ dia 13, que o Brasil inteiro estava apoiando o Luciano e o juiz interrompe a fala da defesa, se reúne com o conselho de sentença, ao arrepio da lei, sem a presença das defesas, sem a presença do MP, sem a presença de oficiais de justiça. E o que ele conversa com o jurado? Eu sei o que ele conversou. Ele deve ter dito para o jurado o seguinte, olha, vocês não considerem isso que a defesa está falando. Meu amigo, o jurado é sensível. O jurado, ele é melindroso. O que o jurado entende? Estão mentindo. E aí, creio eu que tenha sido um dos motivos para condenar todos os réus, inclusive o Luciano. E essa é uma nulidade que foi reconhecida pelo TJRS e que nós vamos sustentar também nos recursos do Ministério Público, porque nós temos recurso especial do MP, nós temos um agravo interposto pela nossa defesa e também estamos pensando numa outra medida para ingressarmos. E esse julgamento está marcado para o dia 13 e eu espero que os ministros
os quais eu tenho o maior respeito, tenham um bom senso, como julgadores que são, e mantenham o resultado do TJ, porque nós queremos outro júri. Uhum. Eu quero que o Luciano seja absolvido pelo Conselho de Sentença. E mais, depois das séries, posso falar, Netflix e Globoplay, o Brasil está contaminado. Então nós queremos que esse júri seja em Santa Maria e o juiz-presidente tem que ser o Dr. Ulisses Lousada, o juiz que conduziu todo o processo. O Dr. Orlando fez o júri apenas. Essa vai ser a nossa luta, que o Luciano seja julgado por Santa Maria. Volte realmente para Santa Maria. Porque o Brasil está contaminado. Tu imagina na condição de jurado, recebe a intimação para ser jurado do júri daqui. O que tu vai fazer? Primeira coisa, eu vou olhar a série. Claro, já tem muito material. Só que tem uma das séries, que é a da Netflix. Eu digo, olha, quem tem problema de emoção, cardíaco... Ela é muito emotiva. Não assista. Muito emotiva. Olha, uma dezena de pessoas chegou para mim e disse, eu parei no capítulo 2, no episódio 2. Não consegui ir adiante. Pesadíssimo, realmente. Eu lembro, eu assisti. Eu assisti as duas. A do Globoplay é muito documentário do júri, mais do júri, um documentário, assim. Agora, a da Netflix foi colocada, assim, uma emoção na série. A dramatização é muito forte, os atores foram muito bem. É emocionante, a gente não tem como. Eu chorei assistindo. Quando tu vê aqueles pais dentro daquele galpão, reconhecendo os filhos deitados no piso de um ginásio, como é que não vai chorar? Então tá todo mundo contaminado, meu amigo. Esse júri tem que sair em Santa Maria, que é o juiz natural da causa. Então se o Brasil tá contaminado, vamos para lá. O júri tem que ser não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É o que a gente vai tentar. E também uma cisão, né? Porque a conduta do Luciano é muito diferente da dos outros. Eu aceito fazer um júri com o Marcelo, que é cliente da Tati, esse grande advogado. Porque o Marcelo era o vocalista da banda. Então dá pra fazer. E outra, com uma cisão nós teríamos um tempo melhor de trabalho. Não 37 minutos. 37 minutos não consegue fazer nada. É que nem agora no STJ. Eu estava fazendo os cálculos. Eu vou ter 7 minutos para falar sobre os recursos, sobre o recurso especial. E depois mais 5 minutos no agravo, que nós interpusemos. Porque o nosso recurso especial não subiu, do MP subiu, o nosso não. Porque a gente questiona a situação em que o assistente da acusação falou no silêncio dos réus. E para mim essa seria a nulidade mais forte. E ela não subiu. Então nós trouxemos essa nulidade agora para ser analisada através do agravo. Então vai ser pouco tempo para falar, para sustentar também. Mas vamos despachar com os ministros. A gente espera que realmente seja mantido o resultado do tribunal, onde anulou o julgamento, e a gente vá novamente a júri, que aí eu tenho convicção que o Luciano vai ser absolvido. Essa é a minha ideia. As discussões são diferentes, né? Enfim, condutas diferentes. E uma situação que ficou muito marcada foi você rasgando um livro. Pois é. Do promotor de justiça. Justamente, se eu não me engano, foi sobre o ponto de dólar eventual que ele falava no livro de uma situação e arguía outra. Cara, ele é um acadêmico. Ele não pisava no júri há 15 anos. Mas já fez júri. Ele passou uma vida inteira escrevendo alguma coisa, sustentando o dolo eventual, como é que era o dolo eventual, né? Os requisitos. O livro é bom. E aí chegou no júri. Para condenar, ele mudou completamente o entendimento dele. O MP não deveria ter colocado aquele promotor ali. E eu pergunto para ele, tu mantém o que tu diz aqui? Ele não responde. E eu tenho que rasgar o que ele escreveu naquela página. O livro é bom. O livro é bom. O problema é que ele muda de postura apenas para condenar um inocente, que é o Luciano. Meu irmão, eu cheguei pros 2 promotores e disse para eles, peçam a absolvição do meu. Vocês vão passar uma vergonha aqui, tentando sustentar a dolo eventual para o meu cliente. Eles, não, sabe? Parece que tinha uma força maior sobre aqueles 2 promotores
que eu respeito muito ambos, que eles não podiam pedir ao menos uma absolução. E do Luciano tinha que ser. Todo mundo sofreu com o Luciano. Depois eu fui fazer audiência com o próprio doutor Orlando, com a doutora Lúcia. Eles perguntaram, como é que tá o teu cliente? Porque o Luciano não tinha nada a ver. O Luciano não merecia aquela condenação injusta. E então eu espero que o STJ agora mantenha a decisão do Tribunal de Justiça e nós vamos a júri de novo. E tem que ser em Santa Maria. Porque aí as famílias não vão ter despesa, mais pais vão poder assistir. Eu quero ficaram acompanhando. Eu quero que vários pais vão assistir esse júri, porque muitos deles mandam mensagem pro Luciano de carinho, olha, a gente sabe que tu não tem nada a ver. É 1 ou 2 ou 3 que tem uma postura mais arredia com o Luciano. O restante não. O restante sabe que o Luciano não tem envolvimento algum nesse fato. Uma coisa que eu tava te perguntando antes da gente começar foi sobre se vocês fizeram algum estudo sobre os jurados antes do júri, é claro. Assim, eu procurei uma empresa, que hoje existe empresa especializada para isso. Só que era muito caro o serviço. A nossa defesa é uma defesa pobre, né? O réu sem condições, pro bono, defendendo pro bono. Então nós fizemos uma pesquisa nas redes sociais e para obter alguns dados. Quando você fala caro, só para, enfim, para quem assiste entender, o que seria? Assim, em média. Eu não me recordo, mas é entre 500 e R$1.000 por jurado. Eles fazem até um estudo psicológico, é uma coisa muito bem feita. Uhum. Então nós não teríamos condições, até porque foram julgados muitos jurados. Foram selecionados muitos jurados. Né? Até isso foi um dos motivos também para o júri ser anulado. Né? Então a gente procurou saber o perfil de cada um, aquela coisa toda, mas nada profissional. Diferente do MP. Porque o MP teve acesso ao InfoSeg, que é o sistema de informações lá do Rio Grande do Sul que diz toda a tua vida. Uhum. Se tu tem uma multa de trânsito, diz que tu tem a multa de trânsito. Se tu foi visitar há 20 anos atrás, alguém no presídio vai constar. Pessoa visitou e tal, presídio e tal, 14 anos. E o doutor Jaime, desembargador, pontuou isso. O MP continha essas informações. Então foi desleal. Não teve paridade de armas. Eles tinham as informações que nós não tínhamos. Daqui a pouco, alguém que teve um parente com problemas de crime, ele sabia, isso aqui eu vou tirar. Uhum. Não é interessante. Alguém que respondeu um processo, vou tirar. Isso aqui não, já sofreu um processo, não é interessante. Um ex-presidiário, qual é o problema? A posição vê que todo mundo pode ser jurado. Pagou a sua pena, tem uma vida correta, agora poderia ser jurado. Mas por quê? Por que não? O MP ele tinha essas informações, a defesa não. Então, é importante a pesquisa dos jurados. Hoje nós temos as redes sociais, mas o Ministério Público ele foi além disso. Ele tinha essas informações pessoais restritas dos jurados. Eu vou fazer um júri agora, dia 20 e poucos no Rio Grande do Sul, um júri com transmissão ao vivo, em que o juiz disponibilizou para o MP e para a defesa o InfoSeg dos jurados. Legal. Porque se o também MP já tem acesso. já temos uma decisão do tribunal. É um júri que vai ser na Justiça Federal. E já tem uma situação que não é correta. E o juiz se antecipou nesse ponto. Não. Se o MP tem acesso, a defesa tem que ter acesso também. Tá? É tudo contra a defesa. E vai ser sempre assim. Tá? Então, tinham informações, tinha um aparato gigantesco, vários estagiários para ajudar, para estudar processo, para preparar. Nós ali, uma defesa foi formada por 5 ou 6 advogados, cada um com seu escritório, mas todos imbuídos, né, da luta pelo Luciano, que tornou-se um amigo para todos nós. Inclusive, em relação ao MP, também tinha uma até certa desonestidade intelectual, aparente, né? Enfim, até por defender
por arguir algo que se escrevia de forma diferente, enfim. É, Dolo eventual é algo bem, bem batido até, enfim, eu acho que na assim, academia. qualquer acadêmico de direito hoje sabe o que é dolo eventual. E caso quis, não é dolo eventual. Vamos fazer uma construção, vamos tentar. Luciano, pegar o Luciano. Tô dentro da boate. Eu sei que eu tenho nas mãos um artefato que não poderia ser utilizado lá. Eu desconfio que a fumaça seja tóxica. Mas assim eu penso assim, sabe de uma coisa? Dane-se. Eu vou acender, se eu morrer, morri. Se eu matar 242, matei. Isso é dolo eventual. No final da conduta, o agente aceita o resultado. Sim. E, pelo amor de Deus, só se ele fosse inimputável, né? Pra tentar o suicídio, né? Porque então ele é um suicida. Então é absurdo, né? Absurdo, não tem como alguém sustentar isso. O Ministério Público ele fez todo um trabalho emocional no júri, de mostrar assim as vítimas, telefonemas. Pesou. Ele foi uma Netflix. Uhum. Pesou no emocional. E sabe numa coisa? O Netflix ele mostrou algo que eu achei interessante. Que o Luciano foi um dos únicos dos acusados que voltou para ajudar, confirmando mesmo a versão dele, né? E ele era um motoboy, né? O problema todo começa no inquérito. Ele vai sozinho na delegacia, desacompanhado. Ele não sabia dizer o que ele era da banda, né? E aí os caras botaram lá assistente de palco, produtor musical. E aí ficou. Eu lembro que faltava O cara fala assim, o que tu faz? Eu piloto moto, mexo com cabo, vou na mesa de som. Aí, não, produtor musical, de onde que tira isso? E eu lembro, assim, que faltava 2 dias pro júri e um repórter com muita credibilidade, só quero gravar com o Luciano. Beleza. E ele perguntou, Luciano, tu é músico, né? Ele disse, não sou músico, não sei afinar um violão. Eu disse, não, mas como? Tu não é músico, não é produtor musical, não é nada. Não sou nada. Então, as pessoas só entenderam quem era o Luciano no júri. Que ele era um motoboy. Uma das testemunhas, acho que era a testemunha da doutora Tati, chega e diz, olha, se naquela época, em 2013, tivesse Covid, e o Luciano tivesse pego Covid, outro motoboy estaria aqui sentado, ele ia fazer o trabalho do Luciano. Porque o Luciano prestava serviço também para essa pessoa que tinha, acho que uma casa noturna também, uma boatezinha, não lembro. Ele tinha uma boate. E ele fazia isso de serviço de motoboy, vai lá, pega isso e tal. O Luciano não tinha poder de decisão. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso. Que ele quis comprar o mais barato. Pelo que eu conheço, o Luciano nunca faria mal para uma pessoa. Ele nunca se arriscaria. Disse, não, calma um pouquinho. Vou acender lá um foguete lá dentro. O Luciano tem essa noção. Ele é um cara simples, mas é um cara inteligente. E é um cara de bom coração. Tanto é que volta para ajudar. Com a camisa rasgada. Eu lembro fuligem. É nítido. É nítido. E, infelizmente, acabou sendo indiciado, denunciado. E o desgaste emocional para a vida de quem passa por isso é absurdo, né? Ainda mais de quem tá na situação dele. Entrou de gaiato no navio. Totalmente. Totalmente, né? E a incerteza. Ele convive com a incerteza. Saber se vai ou não voltar pro presídio. Porque ele já, na primeira vez que ficou preso, foram 4 meses de reclusão. E depois mais 8 meses no presídio. Então ele já cumpriu 1 ano. 1 ano da vida dele foi dentro de um presídio. Cara que não merecia isso. Tá lá trabalhando, lutando, tentando levar a vida. E ele quer o que ele quer. Ele diz pra mim esses dias, eu precisa terminar. Eu não aguento mais. Com toda razão. O cara dorme pensando se amanhã pode ser preso. Vive um pesadelo diário. A maior prova disso foi depois da condenação, o habeas corpus que foi cassado, a prisão que veio do STF, mas algo assim que trouxe até uma insegurança no meio jurídico, né? Que não pode acontecer porque trata-se da Kiss, né? É claro, é um caso que
envolveu muitas mortes, que Deus o livre, nunca mais ocorra algo parecido. Mas não é por isso que nós vamos, assim, violentar o direito. É porque é o caso quis. Não, Uhum. não dá. Essas relativizações são muito perigosas. Ok. Sobre a tua atuação, algo curioso que tu falou aqui, é que tu tem a tua forma incisiva, contundente de atuar, e tu tem um colega que já faz, às vezes, de tira bom. E isso é por escolha, é tua personalidade mesmo? Eu aprendi, assim, a fazer júri de uma forma combativa, né? Também é muito, assim, de uma característica pessoal minha. Acho que quando eu estou defendendo alguém, se a pessoa me assinou, quando ela me assina a procuração, eu me sinto assim como se fosse um médico anestesista. Ele está na minha mão. Está na minha mão. Ele não pode falar mais. Quem vai fazer o trabalho sou eu. Eu ficava, sempre olhei assim, outros advogados e pensava, eu tô com esse pepino na mão. Eu tenho a vida desse cara na minha mão. A prisão, as penas do júri é 12 a 30, são as mais altas. Sempre pena alta quando dá Uhum. condena. Sempre entra o qualificado, geralmente. E eu ficava pensando, quando eu for advogado, eu vou lutar assim com unhas e dentes, porque o cara tá me confiando a vida, a família dele, né? Uma condenação, ela interfere numa história de vida de uma família. Pai preso, para de trabalhar, a esposa muitas vezes não consegue aguentar aquele ambiente, abandona, os filhos se afastam. É algo, eu já vi tudo, acontecer tudo no júri, tudo assim que é referente a condenações, a histórias familiares. Então, assim, o meu jeito de trabalhar sempre foi esse, mas com muito respeito, né? Eu recordo que eu fui interrompido 3 vezes pelas famílias. Isso não pode acontecer num júri. E procurei ser sempre o mais educado com eles possível. Eu só tive uma fala um pouco mais forte quando tentaram lá o promotor, o assistente da acusação se meter no meu trabalho. Isso eu não vou aceitar. Mas eu trabalho forte, mas eu prezo sempre pela educação, pelo bom trabalho, pelo ambiente tranquilo. Só que às vezes, dentro de um julgamento, perante o tribunal do júri, as coisas não são assim. Os ânimos, né, Às vezes se afloram. se afloram, né? E aí tu tem que ser duro. E eu sou assim, não adianta nos meus júris. Tem muitos clientes e eles já me contratam justamente pelo meu perfil. Uhum. Né? Mas sempre com muita educação, porque eu tenho muito carinho pela instituição do júri, pelos seus protagonistas, pelo conselho de sentença. Eu acho uma ritualística muito bonita. Eu sou um apaixonado pelo tribunal do júri. Eu faria um júri por dia, se desse. Complicado fazer um júri por dia. Tem Aqui isso foi. Foram 10 10 júris. 10 júris, Porque ele 10 dias. começava às 8 ou 9 horas, terminava às vezes 10 da noite. E era uma montanha russa. Né? Uma montanha russa. Hoje tem uma discussão com o MP, ou no outro dia com o juiz, no outro com a testemunha, até chegar nos embates, as defesas no início do júri meio acuadas uma com as outras. Será que não vai ter uma colidência? O que é péssimo, né? Então não foi fácil. Foi uma experiência Teve assim. diálogo antes entre as Não, bancas? não teve. Foi uma das poucas vezes que eu vi isso acontecer. Não teve. Tinha colegas que estavam assim muito. Eu vou te falar que teve no primeiro dia, segundo dia, teve colega ali que não teve fala. Uhum. Não teve bom dia. No primeiro, segundo dia. Com o andar da carruagem que a coisa foi melhorando. Daí no final, realmente, as defesas estavam ali, né, unidas e tal, todo mundo envolvido, todas as famílias dos réus, né? Mas o início foi complicado. E a tua trajetória dentro do direito criminal e até a escolha pelo direito, como que isso começa? Tua Cara, família de advogados? não. Minha família não tem advogados. Eu entro num cursinho pré-universitário e aí um colega me convida para almoçar na casa dele.
E aí eu vou na casa desse colega. E na sala tinha uma piscina. Um apartamento assim maravilhoso. No apartamento. No apartamento. Apartamento maravilhoso, assim. Cinema. E eu pergunto, o que teu pai faz? Meu pai é advogado. Eu pensei, tá aí ó, onde é que eu vou. Entendi. Mas o pai dele é advogado comercial. E eu entro na faculdade, primeiro semestre. Mas assim, eu tô quase largando a faculdade porque primeiro semestre era muito desgastante. Aí um dia, tô matando aula e começo a escutar assim, uns gritos no auditório. E aí pergunto para um colega, o que tá acontecendo aí, cara? Isso aí parece uma casa de louco. Ele disse, não, tá tendo um júri. Aí eu entrei e não consegui sair mais. Entrei ali, comecei a assistir aquele júri, fiquei encantado com aquilo. Foi uma coisa mais forte do que eu. Eu olhei e disse, não, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso tão bem quanto eles. E a partir daquele momento, eu já pedi estágio pro advogado que estava fazendo o júri. Ele conseguiu levar o júri para a faculdade, para os alunos entenderem. Bateu na porta dele. Né? Não, chegou, terminou o júri, aí eu comecei Ele era professor da faculdade, ele não tinha sido meu professor ainda. Aí tinha um cursinho de extensão sobre júri, eu me inscrevi. Isso tudo já no primeiro semestre. Aí eu cheguei nele e disse, quero trabalhar contigo. Insisti. Aí tá. Eu acho que porque eu enchi tanto o saco dele que ele me deu a oportunidade. E aí com ele comecei a fazer muitos júris, né? E eu pude retribuir isso a ele. Ele estava comigo no júri da Kiss. Ele era um velhinho, o mais velhinho da nossa banca lá. A gente tratava ele com muito carinho. E é um cara maravilhoso, devo muito a ele. E foi assim que eu entrei. Porque eu assisti um júri no primeiro semestre, e já no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, já começo a trabalhar com o tribunal do júri e ajudá-lo nos júris, a servir água, levar os livros, montar todo o nosso espaço de trabalho. E a partir dali só foi. Mas é por acaso. Por acaso, total. Total. Cara, que incrível. Uma matada de aula. Mudou a minha vida. E eu sinceramente, porque eu já não tinha mais nem saco para estudar. Quando daí terminou o júri, eu sempre tem que ter uma estratégia na vida. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que estudar. Para chegar lá, eu vou ter que passar por todas as disciplinas. E aí comecei realmente a estudar bastante e fui um bom aluno, mas sempre focado no direito penal, no direito criminal. Mas eu tinha que vencer direito do trabalho, vencer cível, vencer tem que passar por essas situações, previdenciário, meu Deus. Mas eu tinha que me formar. Tinha que me formar, e aí me formo. No início eu advogo em todas as áreas. Teve dificuldade nesse início? Captar cliente? Sim. Pega gerir tudo, escritório? né? Não, porque eu sou da época que tu tinha que ter um escritório físico. Obrigatoriamente. Não que hoje não precise. Mas eu vou muito pouco hoje no escritório, por exemplo. Naquela época não, tu tinha que ter um telefone fixo. Tu tinha que ter uma secretária. Tu tinha que ter um local. Então, tu conseguir pagar todas essas despesas no início é complicado. Então, o que acontecia? Fazia clínica geral. Porque eu decidi daí começar a trabalhar sozinho, pegar minha caminhada, né? Aí um colega me chegou, cara, por que tu não bota um escritório na Restinga? Lá vai ter crime e ia dar com pau pra ti. E eu refleti, porque eu já tava ficando um pouco frustrado. Restinga é um bairro de periferia? É um bairro periferia, muito populoso lá. E eu já tava ficando um pouco assim frustrado, porque eu já tinha feito muito direito penal como estagiário, ajudando o professor. E agora eu tava afastado praticamente do direito penal, porque não é qualquer um que vai te contratar. Tu um jovem advogado, em que pese tu ter experiência como estagiário, tu não tem um nome ainda, ninguém conhece teu trabalho, é complicado. Aí eu fui pra lá e comecei a fazer júri. Ou seja, você passou pelas dificuldades da maioria das pessoas. Maioria, e comecei a fazer júri e absolver gente, a dar com pau no júri. E os próprios promotores começaram a ver, tem um cara diferente. Ele chega aqui, ele tem uma conversa estranha, ele fala às vezes sobre uma novela com o jurado. Ele fala muito sobre a Bíblia com o jurado, sobre religiosidade, e absolve todo mundo.
Né? Então, as primeiras pessoas que começaram a ver o meu crescimento foi o próprio MP. Né? E aí a carreira começou a deslanchar, eu voltei a estudar para ganhar mais robustez. Né? Eu queria me tornar também professor, para isso eu tinha que fazer um mestrado, fazer uma especialização e conseguir, né, juntar, né, o conhecimento prático com o conhecimento acadêmico, que foi o meu diferencial, é o meu diferencial até hoje, que as minhas turmas são lotadas. Eu vou dar uma aula, tem lugar para 60, vai ter 61, vai ter 62, sempre. Sempre foi assim, minhas turmas. Porque além de trazer esse cotidiano do advogado criminalista, que atua em vários processos, tem a parte da academia que eu bebi nas melhores fontes. Né? Fui aluno do Auri, fui aluno do Dr. Alexandre Vanderlich, doutora Ruth Gauer, Dr. Ricardo Glockner. Só fera, só cara expoente. Então, eu consegui unir essas duas situações que são essenciais, assim, pro professor, ao menos eu penso assim, o aluno ele quer ter o conhecimento acadêmico, mas ele quer saber um pouco também da vida prática do advogado. Sobre religião, qual a sua religião hoje? A minha religião é fazer o bem. Certo. Essa é a minha religião. Respeito todas, Por porque que elas, o final é sempre o mesmo, é Deus. Então, eu respeito Por todas. que eu tô perguntando isso? Quando você falou de, enfim, que usa Bíblia e tal, no júri, como que você emprega esses recursos ou costuma utilizar? É que, assim, é muito mais fácil o jurado entender um versículo bíblico do que ele entender um artigo do Código Penal, do processo penal. Eu me recordo que, às vezes, termina o semestre, vem um aluno, ele me faz uma pergunta, por exemplo, do dolo, culpa consciente, e eu vejo que ele não entendeu. Eu me sinto, assim, fracassado. Né? No final do No semestre? final do semestre, o cara... mas não entendeu. Como é que eu vou explicar isso para um jurado? Como é que eu vou explicar direito para um jurado? Em poucas horas. Em 1h30, R$1. Não tem como. Então, eu preciso trazer exemplos práticos do dia a dia. Vocês viram aquela novela? A situação que aconteceu com a personagem tal. Inserir esse jurado nesse contexto. E também colocar o jurado sentado no banco dos réus, sentindo aquela pressão. Ou melhor, ver um filho sentado ali. Como é que ele queria ser julgado, acusado pelo promotor? Porque o promotor daí não tem pena de ninguém. Como é que ele queria? Como é que ele queria ser defendido? Então eu tenho, assim, uma ligação muito forte com os jurados. Gostam muito de mim, eu sinto isso, porque sou um deles. Sou um cara do povo, né, que passou algumas dificuldades, mas que venceu. E eu trago isso para o júri. E eu falo a linguagem dele. Por isso que eu consigo muitas absolvições. E absolvições que ninguém às vezes imagina. Porque eu falo a linguagem do jurado. E o advogado dele tem que tentar conseguir chegar no jurado. Se aproximar, ganhar simpatia, entender. Ele tem que entender alguma coisinha. Ele tem que compreender, né, que numa dúvida tu não pode condenar, que é muita maldade. São essas coisas que eu faço no júri e que dá certo. E também dentro desse assunto, e uma coisa que eu te perguntei, enfim, que a gente comentou aqui antes de começar, que eu gostaria de ouvir tua opinião acerca disso, ainda sobre o caso da Boate Kiss e sobre um recurso que foi utilizado, enfim, de um livro espírita que foi utilizado dentro da Boate Kiss. A minha pergunta é como você percebeu a percepção do júri, a recepção do júri, aquela situação que estava sendo posta. E aí, como é uma colega tua e amiga, pelo que eu vi, é uma Tati. irmã. A Tati é uma irmã, uma pessoa assim... Eu falo assim, teve 2 advogados que sofreram naquele júri. Mas sofreram mesmo. Fui eu e a Tati. Foi 2 advogados que sofreram. Não estou falando que ninguém trabalhou melhor que ninguém, ou que alguém tava... Não, mas teve 2 que sofriam. Foram eu e a Tati. Foi eu e a Tati. Para as famílias, né, não gostaram, por óbvio, daquilo. Porém, era algo bem emocionante. E quem acredita, né, eu também acredito,
que a vida não termina aqui, não. Pra mim não pode terminar aqui. O que estava sendo colocado naquele livro era algo bem forte e condizia com muita coisa, né? Uhum. Do que eles tinham passado na casa, do desencarne, aquela coisa toda. E achei interessante. Agora a gente não tem como saber como é que o jurado absorveu isso. Mas eu posso te adiantar uma coisa. Em primeira mão aqui pra ti. Uma jurada procurou a Tati. Dizendo assim que sabia que o Luciano e o Marcelo eram pessoas boas e que eles não mereciam aquilo. O que a gente vai dizer? Então, isso. Sabe? Eu vi a mensagem. Mandou. Teve um dos jurados que procurou. Não, e gera curiosidade, principalmente pelo, como eu tinha falado, pelo público que a gente tem no Brasil, né? A população, em grande maioria, é cristã de alguma forma, ou seja, evangélica, ou seja, católica. E se tem uma grande preconceito contra outro tipo de religião, às vezes não é muito bem recebido. Exato. Então a gente não tem assim como mensurar a maneira que o jurado absorveu. Ao menos um jurado concordou. O jurado foi conosco. Uhum. Deu pra, deu pra colher essa informação, legal. E hoje, como que funciona teu escritório? Porque assim, hoje tu tem uma projeção nacional. Sim. Certo? Mas hoje, como que funciona a tua forma de, por exemplo, captar cliente, mesmo diante dessa projeção? Ou diante dessa projeção é algo que não é necessário de forma alguma? Assim, sinceramente, não dou conta. Uhum. Não precisa mais. Porque essas mídias são muito fortes. Então, é gente do Brasil inteiro, gente lá do fim do mundo, ter um júri aqui, meu parente, manda o processo. E hoje é tudo processo eletrônico, né? Tô te mandando a procuração, assina, se habilita, começa a estudar o processo, vai lá, faz o júri. Eu fiquei assim... Eu lembro que depois do júri, eu fiquei muito abalado. Júri que isso. Do júri que fiquei muito abalado. Muito abalado com o resultado. Um amigo, o Luciano, ele ficou na minha casa os dias de julgamento, né? Se afeiçoou muito com a minha família com ele, então foi muito difícil. E no momento da condenação dele, assim, eu não lembro até hoje o caminho que eu fiz. Do furo até casa. Eu lembro a imagem mais forte que eu tenho é quando eu chego no meu condomínio, estaciono o carro e ele se abraça com a minha família chorando, assim, ajoelhado. Foi uma coisa assim que me marcou demais. Me marcou demais. A gente não esperava. Mas... Conseguia dormir Não. naqueles dias? Não, naqueles 10 dias? Muito mal, tudo muito mal. Tudo muito mal. E aí eu decidi assim, vou tirar 15 dias fora do Rio Grande do Sul. Vou ali, não viajo muito pra longe. Essas viagens já é muito cansativo. Fui pro Nordeste. Uhum. E eu... Começou assim, daí a gente passeia num lugar, no outro, e as pessoas vinham assim, pessoal do Nordeste, te assistir todo o júri, teu cliente não devia ser condenado, parabéns pro trabalho. Mas isso não foi uma pessoa só, foi uma centena de pessoas. E o pessoal querendo tirar foto, trazia o filho, meu filho faz direito, ele não tem coragem aqui, mas ele é teu fã. Daí eu vi, pô, ao menos a gente representou a classe, a gente fez um bom trabalho. Esperava isso? Esse retorno público? Não esperava, irmão. Não esperava. Eu sabia que ia ter alguma coisa, assim, local. Uhum. No Rio Grande do Sul até esperava. Pessoal, claro. Mas o Brasil, assim, até hoje, eu tô em determinado lugar, em São Paulo, no Rio, Minas, ele conhece. O senhor não fez aquele julgamento? Pois é, posso tirar uma foto? É assim. É incrível. Onde eu vou, eu sempre tem alguém que me reconhece, que assistiu o plenário do Kiss, do júri da Kiss. Então, essas mídias, elas falam por si só. Então, o cara hoje quer assistir o teu trabalho. O cara não precisa, ele só vai lá e escreve e ele vê no YouTube, tem todos os meus trabalhos. Uhum. Então, hoje eu já essa captação... Que susto. Essa captação a gente vai
Não precisa mais. E como você passou esse período de 10 dias conturbados, assim, dentro, né, da atuação, o que que tu considera, o que que tu fez pra tu te manter com atenção plena ali? Sei que a atenção já exige esse nível de atenção, mas, assim, tem algo que dá pra fazer pra melhorar isso? Pra, enfim, se manter, porque o nível de atenção é altíssimo que se exige ali. Assim, um dia antes do início da Kiss, eu fiz um júri, né? Terminou às 2 da manhã. Porque pra mim fazer júri é que nem comer um prato de arroz com feijão. Certo. Absolvemos, júri e tal, uma cidade do lado de Porto Alegre, e outro eu fui pra Kiss. Então, assim, hoje, pra mim, já não tem mais isso. Uhum. Mesmo que fosse a Kiss e tal, Kiss, Mesmo que fosse mesmo 10 dias. 10 dias. O que eu cuidei, assim, foi, antes eu me preparei bem fisicamente, espiritualmente, sabe? Estudei muito o processo, pedi muita proteção pra Deus, tá? Mas quanto ao julgamento, era minha vida aquilo ali, né? Aquilo ali é o meu cotidiano, então eu não podia, assim, pensar, tô fazendo um júri que está sendo transmitido para o mundo, que eu estou aparecendo em todos os jornais a toda hora. Não, você nem dava bola. Eu queria fazer o mesmo trabalho que eu faço no meu dia a dia, para não sair do meu chão, do meu foco. Talvez se eu ficasse preocupado com isso, a coisa não iria sair bem. Mas foi só o que eu fiz. Foi que me preparei bem, estudei bem o processo, tinha bem claro as coisas que eu ia fazer na minha mente. Bem claro. Tudo que eu fiz eu sabia que eu ia fazer, não fiz nada impensado. Claro, surgia aquela situação, eu pensava, é um jogo de xadrez, a peça tal tá lá, vou usar agora tal aqui. Mas tudo pensado. Tudo pensado, tudo. Não teve nada das pessoas, não teve nada de... Parece até, impulsivo. Não. Aquele é o meu jogo. Uhum. O meu jogo sempre foi aquele. Não é porque eu tava ali, eu defendo o réuzinho ali, humilde, simples, é mesma intensidade. Porque chega um momento da caminhada do advogado que é o teu nome, é a tua marca. Então, pouco importa quem, tu tem que manter o teu nível máximo de trabalho, de intensidade, de atenção ao processo, principalmente as nulidades que ocorrem durante o julgamento, né? Então, eu estava muito preparado quanto a isso. Como eu te falei, fiz um júri um dia antes. Eu fui o único advogado que fez isso, um júri um dia antes. Realmente um prato de arroz e feijão. Não, tranquilo. Botar agora um processo, me dá 2 horas, eu faço o júri. Não duvido. Não duvido. E após esse júri, você também virou palestrante a nível nacional. Sim. Sim. Depois do caso Bernardo, Já virou eu isso. já comecei a dar bastante palestras, né? Aí entrei pra Confraria Criminal, aquela que também que percorria o país inteiro, mas depois daqui, palestra no mínimo 2 vezes por mês, em estados diferentes. Né? Tu tem teu próprio curso, Eu tenho algo voltado para isso? eu tenho júri? um curso online chamado A Disciplina do Júri, que eu falo algumas coisas ali sobre júri, explico um pouco do como o advogado deve trabalhar na fase do inquérito, na fase da instrução em plenário, no próprio plenário, né? Tem um curso, né? Tem um cursinho, assim, acho bem interessante. Livros? Tenho um livro que contam a minha trajetória na advocacia, bem quando eu comecei, os processos que eu trabalhei, algumas histórias. E agora eu estou lançando, acho que deve sair agora para o 2º semestre, um livro que é a minha dissertação de mestrado, onde eu pesquisei 6.000 jurados. Então é um livro que vai servir para o advogado ter um norte de quem ele escolher. Uhum. Porque eu fiz uma pesquisa empírica, realmente, e também entrevistas, a pesquisa e entrevistas com jurados. Então é um trabalho bem completo que vai ser As publicado. entrevistas foram jurados pós-júri? Que já... Jurados em geral. Até algum que já tinha sido meu jurado, mas outros que eu sabia que era jurado. Né? Então eu queria tirar algumas informações com eles. E é basicamente isso o livro.
Que tipo de informações? Por que condenar? Por que condena? Aham. Porque a situação tal, a profissão, o sexo, qual é a vara que tinha o maior número de absolvição, por quê? Uhum. Aí eu trabalhei com as 2 varas que nós temos no Rio Grande do Sul. Os dados são do Rio Grande do Do Sul, Rio das Grande do 2 Sul. varas. Agora nós temos 4 varas, mas Uhum. na época que eu fiz o estudo eram 2 varas, né? Então eu peguei, assim, várias listas de jurados, né? Foi um trabalho, assim, bem árduo, mas ficou bom. Ficou Pô, bom. interessante. Tô lançando agora para o 2º semestre, já tá com a editora. Pô, legal. É. Já vou garantir o meu. Não, vale a pena. Foi uma pesquisa assim, ó, não foi fácil. Vou garantir o meu. Enfim, é interessante sempre entender a cabeça Claro, do ali, jurado. porque daí eu faço uma correlação. Sexo, profissão, o julgamento, quantas condenações no homicídio tentado, no homicídio, com percentuais, tudo. Uhum. Tudo bem feito. Falando promotor tal, né? Então, tudo jogo real. Quem mora no sul, principalmente ali na tua região, é obrigado a comprar esse livro. Cara. É obrigado a comprar. Quem advoga ali naquela região vai ajudar bastante. Porque, enfim, são dados bem interessantes. Sim, eu ainda. faço um confronto assim de dados. Não foi fácil. Foi fácil. Eu que estou aqui bem distante já acho interessante a abordagem. Foi uma dissertação dura. Fazer um mestrado não é fácil. Não é fácil. Eu até uma certa vez ventilei a possibilidade de fazer um doutorado, mas eu não tenho... Lembrou como é que foi o mestrado? Não tenho como fazer, até pelo tempo, né? A entrega que um acadêmico tem que ter, cara que está fazendo criando uma tese é loucura, não tem. Então eu estou bem no mestrado, que é o que me possibilita dar aula, era o que eu queria, foi o meu objetivo. Então, parei por aí. Olha só, eu vou abrir para você fazer o que a gente chama de alegações finais aqui também, carinhosamente. De antemão, agradeço muito a tua presença. Não. A gente tirou um pouco do teu tempo aí, que poderia ser de descanso, pré-palestra. Mas eu gosto de me sentir útil. Quero agradecer assim o carinho de vocês, a oportunidade, sempre a oportunidade que está sendo me dada. A oportunidade é nossa de ser prestigiado aqui. E dividir conhecimentos, né? Quando eu ensino, eu aprendo. Então, eu tô muito feliz. E sempre que precisarem, estou à disposição. A gente tem nosso trabalho aí nas redes sociais, né? Tem no Instagram, publico algumas coisas. Tem os júris, né? Tem o júri do caso Rafael também, que é um júri que parou o Rio Grande do Sul agora no início de janeiro, um júri terrível também. Quem gosta de plenário assiste, ele tá todo no YouTube. Um júri muito triste, muito tenso. Na tua bio tem esses links lá no Instagram? Para os júris, não? Eu sabe que foi uma boa ideia essa. Eu acho que eu vou fazer isso. É que é legal que você entra lá e já acessa teus Eu vou fazer júris. isso. E é um júri bacana, júri do caso Rafael. E quem quiser me acompanhar, estou sempre à disposição. Eu recebo muitas mensagens, respondo sempre, né? Quando eu posso. Ou demora, às vezes, um dia depois eu respondo, mas acho que é assim que tem que ser. E trabalhando sempre, querendo sempre trabalhar cada vez mais no plenário do júri, que é o que eu gosto de fazer. Cara, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado para você que nos ouve, nos assiste até aqui. Se você está escutando isso no Spotify, no Deezer, etc., nos siga e assine o nosso feed. Se está no YouTube, faça favor de clicar nesse sininho, de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.